Fala pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer a todo mundo que está inscrito no nosso canal, agradecer a você também que não é inscrito, mas sempre dá uma passadinha para ver nossos vídeos. Já peço para que você se inscreva no nosso canal também. Hoje nós temos um convidado muito especial, Padre Maurício, que além de padre, é meu professor da Escola Teológica, está fazendo seu doutorado em Código de Direito Canônico e com certeza hoje vai trazer muita coisa legal para nós, para nos enriquecer na nossa fé católica, também tirar algumas dúvidas para você que é leigo, que tem aqueles detalhezinhos que você sempre quer saber um pouquinho a mais. Hoje o Padre Maurício está aqui para isso, para nos ajudar. Seja muito bem-vindo, Padre Maurício. Obrigado, Rafael, também aqueles que vão acompanhar, um pouco daquilo que a gente aprendeu, de poder repassar para os outros, para ter esse conhecimento daquilo que é a nossa fé, para que nós possamos ter uma fé mais sólida, uma fé, não uma fé líquida, que a gente não tem argumentos para poder explicar aquilo que nós mesmos professamos. Então, esse é o objetivo. Bacana. E claro, antes de começarmos, vou pedir para que o Padre Maurício conte um pouquinho da sua história, como você iniciou no sacerdócio, as formações do Padre Maurício, como você recebeu esse chamado, como foi toda essa parte de vocação do senhor. Sim, eu adentrei no seminário em 2007 na verdade, e daí eu fiz 1 ano e 1 mês de experiência, depois eu deixei um tempo o seminário e retornei no ano de 2009, depois eu fiz a caminhada sem parada alguma, e com 30 anos de idade eu fui ordenado presbítero, Então, essa caminhada já de um fruto de uma pessoa que caminhava junto com a comunidade nas pastorais, nos movimentos também, e dali surgiu esse chamado, mas que a gente vai aprendendo aos poucos, Então, é um chamado, mas que é um chamado que deve ser trabalhado diariamente na vida da pessoa. Nada cai do céu, então é algo que tem que ser cultivado apesar dos desafios, é necessário a perseverança. E hoje, aproveitando o nosso tema, que nós vamos falar sobre a revelação divina, quando foi a revelação para o senhor da sua vocação? Quando você falou, olha, Deus falou comigo agora, Eu creio que desde criança já tinha esse impulso do Espírito Santo, mas a gente vai tentando resistir ao máximo, Então eu fui responder ali nos 21 anos de idade já, depois que eu entrei no processo, mas creio que tudo no tempo de Deus, nada acontece por acaso, Eu ter entrado, ter saído, depois ter voltado e perseverado até o dia de hoje. Bacana. Padre, e hoje eu trouxe esse tema aqui porque é uma questão que vários leigos sempre trocam ideia comigo e às vezes é mais interessante com que eles olhem o olhar de dentro da igreja para falar sobre isso, sobre a revelação divina, Por que nós pegamos esse tema? Muita gente pergunta assim, Rafa, mas vem cá, e depois que Jesus veio, mas tem as aparições de Nossa Senhora, tem gente que fala sobre Medjugorje, tem gente que fala sobre La Salete, muitas coisas aconteceram, como tudo se consumou em Jesus? Por que tudo parou ali? Então eu falei, olha, acho que está na hora da gente pegar um padre mesmo, para a gente trocar uma ideia, entender primeiro o que é a revelação divina, como se consumou, e pós essa revelação divina, o que nós esperamos também das questões de Deus para com o nosso povo, Vamos colocar aqui no Antigo Testamento, Deus usou várias pessoas, mas no Novo Testamento para frente Ele usou principalmente o Filho, tudo se revelou ali. Como que funciona isso, Padre? Para que o leigo possa entender e ter mais discernimento. Nós temos essa que nós falamos da revelação, então a teologia dogmática, uma das disciplinas, a gente pode chamar também de sistemática, aqui para podermos compreender. Então, Deus que comunica, a autocomunicação de Deus para com o ser humano, E o ser humano ele tem a opção de responder ou não a Deus por meio da adesão que nós falamos e denominamos que é a fé. A fé que nós temos essa resposta do homem para com Deus. Como você mesmo disse, desde o Antigo Testamento, Deus ele vai falando, Noé, Abraão, Moisés, então inúmeras pessoas ali que Deus vai usando os profetas e de tantos outros para poder comunicar com o seu povo, Porque o Deus Pai, ele não revelou a sua face. Ele não revela a sua face, então, mas ele usa de pessoas ali para fazer essa mediação. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que daí ele envia já o seu Filho. Então as pessoas daquele tempo conheceram a face do Filho, Então o Filho, por isso que nele está a plenitude da revelação. Ou seja, tudo aquilo que foi acontecendo desde o Antigo Testamento agora tem a plenitude
na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o centro da fé, visto que Ele é aquele que vai à cruz para redimir a humanidade de todos os pecados. Né? Daí, quando nós falamos, e depois disso, quais são as revelações? Né? A revelação em si é a revelação do próprio Cristo. E quando nós falamos de aparição de Nossa Senhora quando aparece em vários locais, como nós temos Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, enfim, tantos títulos de Nossa Senhora, ela sempre mostra para quem? Ela sempre faz a referência e o centro é a pessoa do Cristo. Né? Ela nunca se volta para si. Então, a plenitude toda se dá agora na pessoa do Cristo. Por mais que a mãe apareça, Nossa Senhora, mas ela faz referência para que nós voltemos o nosso olhar para o que é o centro da nossa fé, que não é ela, mas que é a pessoa de Jesus Cristo. E no ato de contrição, agora é interessante, porque a gente falou sobre isso, né? E no ato de contrição tem uma das orações que é: Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, né? Tem de piedade de nós. Que bacana, juntou com isso que o senhor falou mesmo. E agora, dentro dessa questão da revelação, como que nós podemos assim entrar na revelação? Quando Deus foi comunicando, falando com o seu povo, explicando que viria um momento em que Ele encarnaria o Verbo? Então, se nós pegarmos o livro do profeta Isaías, a gente vai fazer essa menção do profeta Isaías, já o servo sofredor. Sim. Então ele faz essa menção daquilo que nós vamos viver no Novo Testamento a partir do evento, a gente pode chamar assim, o evento Jesus Cristo. Então ele vai já nos aludindo a esse momento ali, marco na história da humanidade, que é quando Cristo ele encarna o seio da humanidade. Né? Então ele faz essa caminhada junto com o povo aqui, passando pela realidade humana, sofrendo na carne. Então, Isaías é muito claro, quando a gente pega Isaías no tempo do Advento ali, né? Para a gente poder preparar para o Natal, então ele vem trazendo todos esses sinais ali desse que vai vir, né? Da raiz lá, da descendência de Davi, para poder redimir a humanidade. Padre, e por que Deus escolhe se revelar na presença do Filho mesmo? Por que Deus fala assim: olha, agora chegou o momento de colocar o meu Filho entre vós? Porque desde a criação, quando nós pegamos lá o Gênesis, né? Quando Deus cria o mundo ali, todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já se fazem presente ali. Então a gente não pode separar que o Filho veio só existiu naquele tempo ali que ele veio para a Terra. Não, ele já existia desde todo sempre. A pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre habitavam juntos já nessa harmonia. Então, Deus, olhando a situação do ser humano, o ser humano que estava falhando, que estava pecando, ele envia o seu Filho, né? Porque muitas vezes nós pensarmos assim, mas Deus falando, se lá no Antigo Testamento, Deus falando por meio das pessoas, muitas pessoas ainda não fizeram essa experiência ou não acreditaram, então agora ele manda o próprio Filho ali, e tem aquela parábola, né? Eu mandei tantas pessoas, eles mataram, agora eu vou mandar o próprio Filho, vamos ver o que eles vão fazer agora. Talvez eles não matem, mas eles acabam matando também. Então nós podemos fazer essa analogia dessa parábola também, o porquê dele ter enviado a pessoa do Filho para a humanidade, né? Porque a situação que a humanidade vivia era necessário naquele momento que se achegassem mais perto de Deus. Tudo isso é claro na liberdade de cada um. Entendi. Padre, é certo ou errado dizer que após a vinda de Jesus Cristo, morte e ressurreição, Jesus Cristo vai falar com os apóstolos o seguinte: olha, eu ainda não consegui falar tudo para vocês porque vocês não estavam prontos, mas o Paráclito da verdade vos revelará. Então assim, tudo se revelou em Jesus Cristo, mas o Espírito Santo também nos conduz para uma verdade. Sim, até porque quando Jesus vai se revelando ali, no decorrer diante dos evangelhos, que nós temos é só nos evangelhos que a gente tem esse conhecimento, e que muitas vezes os apóstolos eles não compreendem, e o próprio Jesus fala, né? Como vocês são cabeça dura também, né? Eu estou falando aqui, eu estou falando do mistério da paixão, morte e ressurreição, e vocês não estão nem aí. Então, por esses dias, na liturgia do tempo comum, nós temos
Jesus que vai então mexendo nos discípulos, mas eles não dão ouvidos para Jesus, né? E portanto, quando Jesus ele parte, vai fazer a ascensão dele, ele diz: o Espírito Santo vai ajudar vocês a compreender aquilo que não ficou ainda compreendido. A mesma coisa da nossa vida, muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida agora, mas depois, com o tempo ali, iluminados com o Espírito Santo, a gente vai poder perceber o que Deus estava querendo de cada um de nós. Por mais que os discípulos, os apóstolos ali estivessem presentes e caminhando com Jesus, eles ainda não haviam entendido, porque Jesus fala muito do sofrimento. Então, o sofrimento para nós, né, ele não é bem aceito. Então, quando Jesus vem para a humanidade, a visão que eles tinham dessa revelação era outro conceito que eles tinham, né? Não desse Deus encarnado no seio da humanidade que viria para poder ir para a cruz, mas um Cristo, um rei messiânico que dominaria aquela sociedade ali para libertar o povo da situação que eles viviam. Mas não é isso que era a intenção, era não instaurar um reino nesse mundo, mas um reino definitivo na eternidade. Então, mas isso não haviam compreendido. Então, a revelação ela quer clarear, né? Então, é isso, mas muitas vezes nós não compreendemos, né? Então, a fé tem que ser uma fé sólida para a gente poder compreender dia a dia ali, através do que os evangelhos vão nos propondo. São Paulo também vai nos ajudando nesse processo de discernimento, de viver de fato essa revelação, olhando principalmente como o centro da nossa fé é a pessoa do Cristo. Padre, você acha que um dos obstáculos daquela época, daquelas pessoas não acreditarem que Jesus Cristo era a revelação, seria por ele não tomar uma posição política? Eu acredito que eles acreditavam que Jesus seria um líder, um governador, alguém que, sei lá, que fosse para cima, fosse bater de frente, brigar, e espada e tudo. Eu acredito que acho que eles tinham uma dúvida com relação ao que o Messias viria fazer, né? Que ele não seria essa pessoa amorosa, caridosa, misericordiosa, que acolheria, por exemplo, viesse para os que realmente necessitam da cura como um médico, e não como um demagogo, não, mas um diplomata, né, que estaria junto com os líderes das sinagogas daquela época. Você acha que isso foi um dos obstáculos para que eles não acreditassem que Jesus era a revelação daquele momento? Sim, então, muitos talvez decepcionados com essa atitude, né, porque ele deixa bem claro que ele não vem para isso. Ele diz: eu não sou desse mundo, né? Eu vim aqui, mas eu pertenço ao Pai. Então, até mesmo em um dos evangelhos, ele vai falar: se você não quer me seguir, pode voltar para trás. Sim. E quando ele se volta para os apóstolos, fala também: vocês querem também ir com eles? Lá pode ir, não tem problema. Então, porque a questão aqui é o Cristo revelado ali, e se revelou porque Deus, na sua bondade para com a humanidade, envia, né? Então a gente tem que pensar também nessa bondade de Deus, mas que o povo muitas vezes tem um outro viés, né? Tem uma outra intenção, e isso a gente pode dizer, não é a vontade de Deus, não é a minha vontade, né? Sim. Então Jesus encarnado na humanidade, ele é a vontade de Deus, não sei, caminhando com a humanidade aqui no mundo terreno, que Deus quis. Deus não quis diferente. Sim. Então esse processo ali, para muitos é doloroso. Sim. Que a paz que ele vem trazer é uma paz diferente. A restauração que ele vem trazer é uma restauração diferente. Eu acho interessante também porque o questionamento ele não pode sair fora da verdade. Jesus não veio montar uma nova lei, porque até no próprio Evangelho ele fala, né? Eu vim para cumprir a lei, né? Mas de uma forma com que vocês compreendam. Ou seja, muita gente tem uma linha de pregação que depois de Jesus para frente tudo é bom, tudo é tranquilo, Jesus acolhe, mas Jesus também era firme em sua lei. Mesmo com revelação ele desce, vem conviver no meio de nós, mas para dizer assim: tudo bem, eu te acolho, mas o que você tem você tem que resolver, não é assim não. Então, ou seja, depois que Jesus veio, a lei não muda, né? As leis elas apenas ficam mais claras para aquela população, né? Ele não vinha dar pleno cumprimento à lei, né? Então, uma lei
diferente, que agora é baseada no amor, né? É por isso que ele resume tudo amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então ele vai sintetizar no pleno cumprimento da lei. Talvez ele vai deixando uma lei que torna muito mais difícil, vamos dizer assim. Não é fácil seguir aquilo que é a lei de Deus, né? Então, a gente, como ser humano, a gente é falho ali, por mais que a gente saiba da revelação, e que ele vai dar pleno cumprimento à lei através do amor. Então, essa dimensão do amor é que marca essa presença do Cristo na humanidade, né? E é esse Cristo que vai até o fim assumindo todas as consequências em prol do projeto de salvação da humanidade. Paulo, eu acho que é por isso que é interessante ressaltar que não é a lei de Jesus ou a lei de Moisés. Ele vem falar das leis de Deus. Da lei de Deus. São leis eclesiais, são coisas. Até a gente gravou. São leis de direito divino, né? Direito divino. Até a gente gravou um vídeo sobre o Código de Direito Canônico, que é uma área que, graças a Deus, o senhor atua. São leis de Deus para conosco. Jesus não veio criar nada diferente do que já existia, revelado também por Deus já aquelas pessoas do Antigo Testamento. Agora se cumpre nele, mas de uma forma mais clara. Ele só coloca aqui, olha, isso tem que ser feito, né? Não vai ser deixado de lado, isso tem que ser feito. E dentro dessa parte da revelação, eu tenho um questionamento que agora já é meu, já é particular. Eu acho muito interessante a gente colocar assim: todas as vezes que você vai estudar a Bíblia, você vai ler a Bíblia, um leigo que está começando agora e quer entender um pouco mais sobre a Bíblia, eu acho interessante começar a partir da revelação, não é? Os quatro evangelhos, primeiro pegar ali o que Jesus viveu com aquelas pessoas, o que Jesus ensinou, e depois começar a argumentar sobre como o processo foi criando espaço para que Jesus viesse lá na frente. Ou estou errado? Não, sim, porque daí vai ajudar compreendendo a vida de Jesus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente vai ler já com esse olhar, né? Então, quando fala daquele que vai vir, a gente já sabe que é a pessoa do Cristo. Sim. No novo tempo ali, nesse evento central da história da revelação, onde ele se dá a conhecer. Então, o Evangelho vai nos apresentar quem é Jesus. Sim. Uns evangelistas com mais detalhes, outros com menos detalhes, mas quando nós fazemos essa soma, né, de tudo isso, fazemos a síntese, nós compreendemos qual que é o objetivo de Jesus, né? O que o evangelista ele quis trazer, cada um ali na sua dimensão, né? Mateus escreve para a comunidade judaico-cristã, ali, cada um tem a sua direção dos evangelistas, mas com o intuito, né? Por exemplo, nós estamos vivendo esse ano 2021 o Evangelho de Marcos. E Marcos vai nos levar a compreender então aquilo que Jesus está falando, né? Que ele vai sofrer, mostrando que ele é o centro, mas ele é o centro que vai passar pela paixão, morte e ressurreição. Então quando a gente pega lá Isaías, ele vai falar do servo sofredor, a gente já faz essa menção. O servo sofredor, lá, aquele que foi para o matador sem abrir a boca, é a pessoa do próprio Cristo no ápice da revelação, agora no Novo Testamento. Até no livro de Daniel tem menções sobre a característica de Jesus, que vai vir o Messias e tudo mais. Eu acho muito interessante isso aí que o senhor falou, analisar essa parte primeiro do Novo Testamento, para que depois, na hora que você lê o Antigo Testamento, as menções sejam ligadas lá na frente. Não, sim, sem dúvida. Daí uma coisa vai clareando a outra, né? E agora uma pergunta para mim, para os leigos também: como começar a estudar a revelação? Dentro do catecismo, na parte teológica, documentos que a igreja disponibiliza para que a gente tenha mais clareza sobre todo esse processo de até, né, da vinda de Jesus, morte, crucificação, né, de Jesus, morte e ressurreição. Eu creio que a gente pode. O Evangelho é primordial. Quando a gente pega São João, o princípio era a palavra se fez carne, habitou entre nós. Quando a gente reza o Ângelus, nós já temos ali um soprar ali da revelação, né? Tem uma síntese pequena ali, dessa revelação ali, porque vai narrando ali os principais momentos. Deus quis que Maria fosse a mãe de Jesus. Então, tudo aqui tem o querer de Deus. Então, se a gente pegar o Evangelho de Lucas, que vai retratar muito mais ainda essa questão dessa escolha de Maria, para depois já ela assumindo essa maternidade,
mas com esse grande projeto que era o projeto de salvação. Então, a revelação que vai se dando, né? Deus que vai fazendo aliança com o seu povo ali, com Noé, com Abraão, enfim, aqueles mais importantes que nós sabemos, com o povo de Israel, Deus faz aliança com eles também. Daí chega, faz com Maria, e depois de Maria nasce então esse broto de salvação. Então, para nós para os leigos ali, então, a palavra de Deus ela é primordial, porque a revelação vai partir da palavra de Deus. Sim. Então a Sagrada Escritura ela é o principal meio que nós temos de conhecer a revelação, não tem outro. Sim. Então o primeiro ponto é pegar a palavra de Deus e esmiuçar ela a partir do Evangelho, porque ali se fala de Jesus Cristo. Entendi. Como centro da nossa fé. E depois aí nós temos os outros meios que a igreja usou, mas ela partiu da Bíblia, os documentos da igreja, o próprio catecismo da Igreja Católica, como essa, vamos dizer, uma fonte secundária, porque a fonte primária é a Sagrada Escritura. Só um adendo aqui, padre, rapidinho. Por exemplo, se eu estiver errado, você me corrige também. Mas eu creio que o Evangelho de João é que trata Jesus como verbo, né? Talvez os outros três não tratem com a mesma linguagem, mas justamente porque cada um escreve para uma determinada comunidade, determinada... Sim. Né? Porque às vezes a pessoa vai ler, eu vi lá, padre, comecei os 4 evangelhos, mas eu só vi que João fala que Jesus é o verbo e o cordeiro. Os outros não retratam assim. Esse tipo de dúvida dá para a gente esclarecer para os leigos ali também, para eles não... Sim, nós pegamos o Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos. Assim. Então ali dentre eles vai ter várias passagens que são iguais. Os 3 evangelistas ali. João já é diferenciado, né? João ele é mais detalhista na questão dos verbos permanecer, vamos citar assim, né? Então esse permanecer, isso que o João é o discípulo, considerado o discípulo amado, né? De Jesus. Então já os outros 6 evangelistas, eles vão nos trazer essa referência e talvez um com mais detalhes, outros não. Talvez Marcos é o evangelho mais curto, né? E Marcos não detalha tanto. Sim. Eu sempre digo, Marcos é aquele que sai correndo, né? Ele é apressadinho, ele fala apressadamente, né? Então, correu, e mais um. Então, Mateus, Marcos e Lucas, um vai complementando algumas passagens do outro. Agora, já tem essa especificidade de falar desse amor, né? Então, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para a nossa salvação. Então, aqui a particularidade de João, né? Mas todos ali com o mesmo intuito e o mesmo objetivo de apresentar Jesus, de chegar à nossa compreensão e à nossa profissão de fé que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, é o Messias que deveria vir ao mundo. Então, desse objetivo ninguém vai fugir, embora cada um fale para uma comunidade e fale também fale diferente, mas para chegar ao mesmo contexto. Entendi. E no catecismo, como que a gente faz para estudar também o catecismo, ter bastante clareza sobre aquilo que a igreja também nos ensina, né? Nós temos o que a palavra de Deus nos ensina, junto com o que a igreja também tem como verdade, né? Isso, a igreja ela vai usar o catecismo, né? A gente pegar aqui o catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos a partir dos 50, né? Então Deus vai se revelando e o catecismo vai citando e trazendo também ali a palavra de Deus, os documentos, a Dei Verbum, que fala da revelação, que são documentos também, tem documentos do Vaticano I, então ela vai usando desses elementos, né, para fazer com que o ser humano, com que o cristão batizado possa de fato entender esse mistério da revelação. E a igreja ela usa de uma certa forma a oração eucarística para nos aproximar. Talvez na celebração, na missa, nós não prestamos tanta atenção, né? Mas a oração eucarística ela vai trazer esse mistério também da revelação. O catecismo, se você pegar na tua casa, se tiver acesso, nós temos acesso até online mesmo do catecismo, né? E você olhar a nota de rodapé, você vai entender da onde foi tirada aquela fonte, né? A fonte citada ali, os documentos da própria oração eucarística, como nós percebemos aqui, vários textos do Antigo Testamento e do Novo, que vai ser dos Evangelhos e também da pessoa das cartas de São Paulo, que vai nos ajudar nesse processo, que vai nos entender. Cristo é a plenitude da revelação.
Entendi. Outra coisa que agora bem rapidinho aqui, porque senão eu vou fazendo pergunta, eu me estendo e minhas perguntas nunca acabam. Sempre, padre, quando eu pego o catecismo da Igreja Católica, né, por exemplo, eu vou estudar o catecismo da Igreja Católica através dessa questão de entender a revelação e tudo mais. O leigo, ele pode comprar o seu catecismo, estudar o seu catecismo por conta própria, por exemplo, olha, eu resolvi ler sobre a revelação e aqui eu vou dar uma procurada sobre o que a igreja fala e tudo mais, ou eu preciso passar primeiro por um processo de um estudo de catecismo, uma aula de catecismo, porque eu tenho muitas pessoas que seguem no nosso canal do YouTube que são leigos, assim, que ainda não tem, por exemplo, a possibilidade que nós temos de ter vocês como professores, ter uma escola teológica, algo do tipo, mas ele tem lá na cidade dele uma livraria que ele pode, católico, que ele pode comprar um catecismo e falar assim, acho que vou dar um jeitinho aqui nessas dúvidas que eu tenho, deixa eu ler isso aqui. Quais são os primeiros passos para que ele não fique ainda com mais dúvida lendo sobre a revelação do catecismo? Lendo o catecismo, mas tendo a Bíblia do lado também. Entendi. Então esse é o principal. Ler, estudar o catecismo, tendo a Bíblia e indo nas referências, né? O catecismo vai nos apontando ali para justificar o porquê daquilo que está escrito. Então tem que ter a Bíblia do lado ali como o principal, vamos dizer, manual ali para poder aprender e entender também o catecismo da igreja. Entendi. Então, ó, pessoal, só recapitulando, vai estudar o catecismo, é bom você ter o catecismo e a sua Bíblia também do lado, para que você não fique aquele questionamento, mas será que isso aqui foi criado pelo homem? Será que tem Deus isso aqui? Então, estude com os dois juntos. Lembrando que nossa igreja também é a parte da teologia, mas também tem a tradição. Sim. Tem muita coisa que nos foi revelada oralmente, né, padre? Isso nós não podemos questionar, isso é uma questão de fé católica, gente. Mas, catecismo e a sua Bíblia, viu? Não se esqueça. Pós-Concílio Vaticano II, e mesmo com a carta da Verbo e tudo mais, alguma coisa mudou relacionada à revelação, padre? Ou continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa. A Verbo foi um documento assim, primordial, né? Foi o centro do Vaticano II ali, em si, que marca de fato essa questão da revelação. Ela foi de fato aprimorando ali, né? Através da oração, do estudo ali, por isso que nós temos ela como um documento ali, dentre tantos documentos do Vaticano II, um documento de muita importância, do que todos os outros documentos vão estar voltados, né, para Dei Verbo ali, até mesmo depois dessa questão do concílio que fala da liturgia, mas todos voltados para a questão da revelação. Eu tive que estudar a Sacrosanto do Concílio porque no meu trabalho com música a gente acabou passando por um período meio assim perdido sobre liturgia, algumas músicas não eram litúrgicas e tudo mais, estava dando um probleminha, tive que pegar o Sacrosanto do Concílio, estudar. O padre Frederico ainda passou para mim e falou, dá uma olhadinha nisso aqui para que vocês não se percam aí no caminho, criando uma missa dentro da missa, né? Estuda aquilo ali certinho. Já estamos quase finalizando, quero agradecer a você que esteve com a gente até agora aqui no nosso vídeo. Meu muito obrigado, o Padre Maurício também está com a gente, compartilhando dos seus estudos, compartilhando do seu tempo. Tem paróquia para cuidar, tem as pessoas aqui da paróquia para atender, que resolveu tirar o tempo dele para nos ensinar, nos ajudar. E minhas perguntas não acabou aqui ainda não, tem mais uma pergunta para falar para o senhor. E dentro da revelação, essa é uma pergunta que eu sei que pode parecer meio besta, mas para mim faz toda a diferença. Por que dentro da revelação escolher uma moça desposada, virgem, para receber o filho? Porque Deus quis. A resposta: Deus quis. Tá entendendo? Quando você for se questionar com relação e Maria? Deus quis Maria. Não foi nem eu que escolheu, nem o padre, e muito menos as pessoas daquela época. Quem escolheu foi Deus. Essa é uma pergunta que eu não sei se o senhor recebe aqui direto, mas é um questionamento que nós temos fora da Igreja Católica do porquê de Maria, né? A revelação vem através de Maria, mas por que Maria? Por que não foi outra? Porque se fosse Maria, lá na pequena cidade de Nazaré, Deus quis, pronto, acabou. Não tem o que explicar muito, né? Deus quis, e quando ele é o querer de Deus, dá o nosso querer, e aconteceu. Como Maria pode ser usada como ferramenta de estudo para nós sobre a revelação, né? Nós sabemos que a característica de Maria é uma característica mais humilde, mais quieta, mais orante, né? Mas como Maria pode nos ajudar nesse processo da revelação?
Maria, como ela guarda no coração. Essa palavra de Deus coloca poucos relatos que nós temos de Maria. Quando Maria se apresenta, ela se mostra como de fato essa serva, né, essa escolhida, e ela diz: o Todo-Poderoso, o Magnífico, Todo-Poderoso fez em maravilhas e santo é o seu nome. Então, quando nós falamos da revelação, Maria, ela sempre voltou para Cristo, né? Então, ela nunca falou que ela é importante no processo da história da salvação, que Deus usou dela também, mas ela sempre aponta, né? Eis o Cristo, faz o que ele vos disser. Sim. Então, ela vai mostrando, ela vai apontando, ela nunca aponta para si, mas aponta para o centro, que é a pessoa do Filho. Então, nessa revelação, ela também é vamos usar um instrumento. Sim. Um instrumento de Deus para apontar a pessoa do Filho. Então, nós fazemos as orações, rezamos o terço, o rosário, seja lá o que for, mas lembrando que o ponto principal é o Cristo, né? O Cristo. Tudo nos leva ao Cristo. Maria é nossa ferramenta, nossa auxiliadora, advogada e tudo, mas tudo nos leva ao Cristo, à revelação. A fé é cristocêntrica, a nossa fé. Cristocêntrica. Anota essa frase aí, viu? A fé é cristocêntrica. Padre, quero agradecer por ter aberto as portas da sua paróquia para nós, para a gente vir aqui, disponibilizar um pouco de tempo para catequizar essas pessoas, porque assim, eu sempre digo que a catequese é primeiro para mim e depois para quem está assistindo. Então, no caso aqui, eu saí enriquecido e creio que também as pessoas que vão ver esse vídeo também possam se enriquecer do conteúdo que o senhor disponibilizou hoje. Quero fazer um convite, né? Se pudermos mais vezes gravar outros vídeos, se o senhor puder disponibilizar mais momentos assim juntos de partilha, eu sou muito grato e vou com certeza usufruir o máximo que eu puder do senhor, da sua expertise, para que nós, né, os nossos irmãos católicos, podemos estar cheios daquilo que realmente a nossa igreja nos ensina, que é essa quantidade de riqueza, de conteúdo, revelações divinas, a história da nossa igreja. Quero um momento conseguir assim fazer uma partilha não só da história da igreja, quanta coisa bonita nós temos, né? Vou pedir para os nossos irmãos aí, quem não tem, gente, olha, o meu é do grande, porque eu gosto de rascunhar e tudo mais. Eu não gosto muito do pequenininho não, e eu gosto mais do grande, do Catecismo da Igreja Católica, e minha Bíblia é uma Jerusalém, tá? Que é uma que eu gosto também com relação à parte da leitura dela. Eu gosto muito das palavras que são utilizadas nela, e esse é meu material de estudo. Claro que você tem alguma dica para deixar para eles, algum modelo de Bíblia, ou pode ser a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia de estudo, né? Ela é essa Bíblia de estudo, diferente da pastoral e de outras, que já diz pastoral, é um conteúdo mais acessível, mais claro, né? Já a Jerusalém tem até a nota de rodapé, você tem que estudar visando sempre a nota de rodapé também, então, para a gente poder aprofundar naquilo que está específico. Se olhar só o versículo lá, não vai adiantar muita coisa. Então, para que nós possamos aprender, sempre a nota de rodapé vai nos ajudar, porque a nota de rodapé vai também nos levar para outro documento. Sim. Ou na Bíblia, vai levar para outro texto ali semelhante, que fala da mesma coisa. Entendi. Na Sagrada Escritura. Então, eu também tenho a Jerusalém, tem a TEB, que é a Bíblia Ecumênica, né? Que também vai nos ajudar nesse processo de estudo da Sagrada Escritura, para entender de fato o que é a revelação. Amém. O senhor poderia nos dar uma bênção, Padre? Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Lucas e São Cristóvão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.